Fala galera, beleza? Diego LC10 do blog Café com Redes. Galera, nesse laboratório aqui de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer o setup inicial dos equipamentos FortiGate dentro do IVNG, tá? Eu já tenho um vídeo aqui que eu mostro como fazer a emulação deles e disponibilizo algumas imagens, inclusive que eu estou utilizando agora. E esse é um lab que eu gosto de brincar aqui com os meus FortiGates para poder testar alguma configuração nova, algum item específico do SD-WAN, alguma configuração de BGP, que eu utilizo na verdade mais para antes de qualquer janela ou de qualquer configuração de algo que eu não saiba fazer, eu tento emular aqui para tentar brincar um pouquinho para entender o que eu estou fazendo, tá? Para não ser pego desprevenido. Nesse laboratório aqui eu estou emulando um link como se fosse MPLS, que são esses caras aqui, ó. Eu estou emulando 3 roteadores simulando a internet aqui. Eu vou fechar um IBGP entre R3, R4 e o FortiGate 13. Então aqui eu tenho uma VLAN, que é a VLAN 100, falando entre esses 3 caras. Eu tenho uma VLAN de gerência aqui no FortiGate que está se comunicando com a NET 27. A NET 27 é a minha rede de gerência do IVNG. Então eu vou conseguir acesso direto da minha máquina aqui para não ter que ficar acessando nenhum node de dentro do IV. A mesma coisa aqui do outro lado. Eu vou ter um IBGP entre o R9, R8 e o FortiGate. E aí eu vou fazer a comunicação entre o data center e a rede do data center e a rede do escritório. A diferença é que nesse cara aqui eu tenho essa VLAN da NET 27 está sendo estendida para o meu FortiGate via switch, e nesse cara aqui eu tenho uma conexão direta. Então eu criei aqui o ícone diretamente. Eu até aconselho fazer isso daí, fica mais simples e mais fácil de você gerenciar. E aí eu vou montar aqui para vocês uma configuração básica. Primeiro eu vou configurar as interfaces, depois eu vou configurar o IBGP entre esses caras aqui. Depois eu vou criar algumas regrinhas aqui e vou mostrar para vocês que a comunicação entre o escritório e o data center vai estar ok, tá bom? Por que eu estou fazendo isso? Porque a licença dos FortiGates ela expira de 15 em 15 dias. E aí, como eu sou um cara preguiçoso e que não quero ficar toda hora pedindo licença lá no site da FortiGate, eu clico com o botão direito aqui e dou um WIP, que aí eu reseto toda a configuração. Como eu já tenho uma configuração meio que na cabeça aqui pré-montada, eu já vou fazendo rapidinho. Então acho que é bem mais simples, ó. Eu vou fazer aqui, porque a licença desse cara já foi embora. Vou dar um start aqui de novo e vou abrir a CLI dele. Vou esperar ele subir. Vocês podem ver aqui também que eu tenho uma imagem do FortiManager e do FortiAnalyzer aqui também. Nos próximos vídeos eu vou criar um videozinho e mostrar como adicionar os dois FortiGates dentro do FortiManager e do FortiAnalyzer. Eu estou estudando para o NSE 4, então eu estou usando bastante os FortiGates. Além de usar no trabalho, eu brinco bastante aqui para poder entender alguns conceitos que eu já fiz o curso da Fortinet. Inclusive a Fortinet está disponibilizando todos os cursos do NSE 1 até o NSE 8, se não me engano. Do 8.7, se não me engano. É de graça. Então é só você acessar lá, cadastrar, você consegue fazer todos os cursos de graça. Eu acho que só o NSE 3 você não consegue porque é só para parceiros. Se você for parceiro, tranquilo. E o NSE 8 acho que também não deve ter, não tenho certeza, porque seria uma espécie de CCIE da Fortinet, tá galera? Aqui eu vou dar o admin sem senha. Ele vai falar: opa, tá, esse daqui eu já cadastrei, então o IP não funcionou. Beleza. Show System Interface. Vocês podem ver que as interfaces vêm configurada praticamente sem configuração. Então o que eu vou fazer? Config System Interface. A gente vai fazer a configuração primeiro da porta 1 dentro da VLAN 100 para
para poder fechar o IBGP entre o R3 e o R4. Segundo, da porta 2, que ele vai ser o gateway da rede do escritório. E a porta 3 vai ser a porta que vai se comunicar com a minha rede de gerência aqui, tá? Vamos lá. Edit port 1, beleza. Aqui você vai ver que ele vai ter várias informações aqui que você pode setar. Os comandos da CLI do FortiGate, geralmente você usa o set para poder colocar alguma coisa, por exemplo, set VDOM, aí você pode colocar qual VDOM que você está utilizando. Para quem não conhece, o VDOM é o firewall virtual deles. Mas se você usar o set aqui e dar um interroga, ele vai te dar inúmeras opções. Coisa pra caramba. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou tirar de DHCP. Então eu vou colocar set mode static, que aí eu tiro de DHCP. Vou colocar aqui set IP, o IP que eu vou colocar aqui nessa rede, 192.168.103, com a máscara /24. Set allow access, que aí você pode colocar uma série de acessos para essa interface por default. Então eu vou colocar aqui ping, HTTPS, apesar de que eu não vou usar, né? SSH, HTTP e Fort Management. Só para testar. Beleza, vou dar um next. Vou dar um next e end. Aliás, vou dar um end. Tá salva a configuração do Show System Interface. Da porta 1. Beleza? Ó, vocês podem ver aqui. Ficou certinho. Vamos fazer a config System Interface. Vamos dar um edit na porta 2 agora. Port 2. Beleza. Set. Deixa eu ver como é que tá aqui. Se ele tá com DHCP. Não, ele não tem nada. Set IP 10.10.10.1 255.255.255.0 set allow access ping HTTP HTTPS SSH e Fort Manager não precisa, porque não vai ter nada de Fort Manager aí. Vou dar um next, vou dar um edit já na porta 3 para poder adiantar. Set IP 192.168.10.120, que é a minha rede de gerência, 255.255.255.0. Set allow ping HTTPS SSH e HTTP. Vou dar um next, vou dar um end, vou fazer um teste de comunicação agora. 192.168.10.120. Vocês podem ver, eu já estou pingando. E eu vou conectar aqui com o Mozilla, porque eu acho que o Mozilla... Opa, errei aqui. Ele, às vezes, com o Chrome, ele acaba aparecendo alguns erros de certificado, então é bem chatinho mesmo. Aqui ele vai pedir para eu colocar o hostname, então vamos colocar aqui FG01, que é o FortiGate 01. A senha eu já mudei. Beleza, já estou com acesso à minha dashboard do FortiGate. E aí aqui você tem várias opções, né, galera? Você pode fazer as configurações de BGP, por exemplo, aqui, algumas delas, né? SD-WAN, as configurações das interfaces, você pode fazer aqui. Que mais? As policies você pode colocar aqui, os shapers aqui embaixo. É a dashboard convencional da FortiGate, tá? Então vamos fazer agora a configuração do BGP. Essa daqui é um pouco mais interessante. Para vocês verem, a sintaxe de comando do router da CLI, ela não é parecida com o Cisco, tá? Mas você consegue entender bem depois que você utilizar, sei lá, algumas vezes, vai. Então vamos lá, config router BGP.
Beleza. Aqui a gente vai fazer, ó, você vai ter set. Eu vou colocar aqui o AES dele, que vai ser o AES 65100. Set. Eu vou colocar um router ID aqui. Opa, não é seg não, é set. Router ID. Aí eu vou colocar o IP da interface dele, 68.103. Ó, eu estou colocando aqui, mas ó, vocês podem ver aqui que ele tem várias opções de set, tá? Tudo que você configuraria aí num roteador comum de BGP, você consegue configurar aqui. Pelo menos grande parte das features, tá? Por exemplo, Graceful Restart você consegue colocar, Cluster ID, eBGP Multipath e etc. Ó, vou colocar aqui, ó, eBGP Multipath, Enable, para poder habilitar o Multipath para eBGP, fazer a mesma coisa para o IBGP. Vou colocar aqui um Set Additional Path Enable também. Agora eu vou fazer o config em cima do neighbor. Então ele tem uma subdivisão aí dentro da configuração de BGP, e que é aqui que você vai configurar o seu neighbor. Vamos colocar aqui um edit e quando você coloca o edit, você tem que colocar o IP do neighbor específico. Então vamos lá. Edit 9268.102, que é o meu R3, se não me engano, R3 ou R4. E aqui dentro que você vai fazer as configurações de set e etc. Por exemplo, você tem várias configurações aí, ó. Tem o set active, set allow AS, remove private AS, prefix list. Você consegue adicionar a route map que você quer dentro dessa parte aí da configuração do neighbor. Bem, configuração básica, se você já conhece um pouco de BGP, você vai entender o que eu estou falando, tá? Aqui eu vou colocar aqui um set next hope self enable e um set remote AS, que é o AS, que é a configuração mínima necessária para ele fechar o BGP aí com esse cara, tá? Vou dar um next aqui, vou dar um edit com o outro BGP, 9268.101. Mesma situação, set next hope self enable, set remote AS 65100. Vou dar um next e end de novo, get router info bgp summary. Ó, vocês podem ver que aqui ele ainda estava negociando, estava em idle, aqui ele já está up. Já estou com as minhas redes, recebendo minhas redes via BGP. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Get router info BGP, route info routing table BGP. Então isso daqui é o que eu estou recebendo na minha tabela de roteamento via BGP. Inclusive já estou recebendo as redes do data center aqui, 172.16.100/24 pelos dois caminhos. Mas eu acho que eu não estou propagando o prefixo daqui da minha rede, ó. Show router BGP. Eu tenho aqui uma configuração padrão que é o config redistribute connect, então ele está redistribuindo tudo que é conectado, tudo que é RIP, OSPF, estático, ISIS, conectado, IPv6, RIP v6, OSPF v6, estático e ISIS também. Mas a parte de network não está configurada. Então vamos lá. Config router. Deixa eu mostrar só aqui no Firewall como mudou aqui a parte de BGP, tá? Antes de mais nada. Ó, vocês podem ver aqui que eu já tenho o meu local AS, o meu router ID e os meus dois neighbors. A configuração que eu vou fazer aqui agora, ó, dá para fazer por aqui, que é a rede que eu vou estar propagando para esses dois neighbors, ou dá para fazer via CLI, que eu prefiro. Config router BGP, config network, e aqui você vai editar o 1. Detalhe, toda vez que você tiver mais que uma network ou mais que uma CLI, você vai, quando você edita,
por exemplo, edit 1, ele vai criar uma entrada dentro da configuração. Vou dar um exemplo, set prefix 10.10.10.10.0/24. Beleza. E vou dar um next. Mas se eu fizesse assim, edit 0, automaticamente ele iria adicionar uma entrada abaixo da última entrada que ele tem na configuração. Isso é bem interessante para você que está com medo, às vezes, de fazer alguma configuração, de errar, ou de editar o prefixo errado. Isso é bem legal, tá? Eu vou tirar aqui, só para... começou para teste. Beleza. Get router info bgp summary. Pode ver que eu continuo com os meus prefixos criados. Agora eu vou criar um objeto aqui só para a gente poder brincar um pouquinho. Vamos aqui em address. Você vê que ele vem com alguns objetos já criados. Eu vou criar um objeto. Opa, não. Peraí que eu fui no lugar errado. Do endereço EC, que eu vou chamar de escritório central. É uma subnet com a rede 10.10.10.0/24 e de qualquer interface. Esse vai ser meu objeto do EC. Beleza? E agora eu vou criar também um do DC, que é o do Data Center. Também vai ser um subnet, mas você poderia colocar aqui algum range de IP ou um geographic, quer dizer a localidade no mundo em que ele está, um FQDN, que é o Full Qualified Domain Name, e tem o MAC address também, que você pode criar um objeto, tá, galera? Ele é bem tranquilo com essa questão de criação. Lá é um 72.16.100, é isso mesmo? Isso mesmo. 0/24. Então agora eu tenho as duas regras aí, os dois objetos criados. E eu vou criar uma regrinha de firewall bem básica de NN para os dois lados, tá? Vamos criar aqui. Aqui, na criação de regra básica, galera, você precisa colocar um nome para essa regra. Então eu vou colocar aqui NOut. Então vai ser a minha interface. Deixa eu só lembrar aqui. A minha interface 2 é a interface da minha LAN. Como vocês podem ver aqui, essa daqui é a interface da LAN do escritório. E quando ela estiver saindo para a interface 1, com o source do EC e o destination para o DC. Aqui é o schedule, é quando que essa regra vai estar habilitada. Eu vou deixar como always mesmo. Se você quiser criar regras específicas para executar durante a madrugada ou durante algum horário específico, você consegue também. Serviço. Você pode criar também serviços por portas TCPs, UDPs e etc. Ou por ranges de portas. Mas ele tem só as mais conhecidas aqui como padrão. Então vou deixar um all aqui. Action, accept or deny. Bem firewall, bem modo firewall. Inspection mode. Aí você tem o flow based, que é o padrão, que é o mais rápido, entre aspas, e o proxy based, que todo o tráfego é inspecionado. Você precisa, para utilizar algumas features de deep inspection, por exemplo, você precisa usar o proxy base. NAT eu vou desabilitar, não precisa de NAT. Security Profile, por enquanto não preciso fazer nada disso daqui. Aqui é antivírus, web filter, DNS, se você quiser habilitar. Aqui eu vou pedir para ele logar só os Security Events e vou habilitar essa política aqui. Deixa eu clicar em OK aqui. Beleza, agora eu vou vou criar uma regra de NIN também. -in.
que aí é o inverso, tudo que vier da interface 1 para a interface 2, vindo do DC e indo para o EC. Todos os serviços, accept, sem NAT, ok. Vou fazer agora a configuração no Firewall 2, tá pessoal? Vou tentar fazer um pouco mais rápido aqui, só para... Aqui ó, toda vez que você habilita, quando você entrar no FortiGate, ele vai pedir para você trocar a senha, tá? Então é bem simples. Nesse caso aqui, como as portas são um pouquinho diferentes, eu vou fazer um pouco mais rápido aqui. Config System Interface, Edit 1, Edit Port 1, Set Mode Static, Set IP 192.168.168.203/24, Set Allow Access Ping, HTTPS, SSH, HTTP e Fort Manager. Isso aqui também não vai usar, mas não custa nada. A porta 2. Esse daqui vai ser meu IP de gerência. 168.10.1.21. 255.255.255.0. Opa, esqueci do IP aqui. Beleza, set allow access, ping, HTTP, HTTPS, SSH. Tá. Beleza, e vou fazer aqui a interface 3, que é o set, opa não, edit, port 3, set IP 172.16.100.5 255.255.255.0 set allow access ping HTTPS, SSH, HTTP Fort Manager, dá um next e dá um end aqui. Beleza, a princípio eu já tenho que ter conectividade com esse cara. 92.168.10.121, fechado. Deixa eu abrir aqui esse cara aqui. 192 aqui. Vou colocar o nome dele de FG02. Já tenho conectividade com esse cara também. Beleza, tranquilo. Vamos lá fazer a configuração de BGP. Config router BGP. Set AS. Meu AS desse lado aqui é o 65200. O router ID, vou usar o router ID da interface da VLAN do IBGP. Set IBGP Multipath Enable, set IBGP Multipath Enable, set Additional Path Enable, config neighbor, edit 192, opa, errei aqui, 192.168.200.2, set next hoop self enable, set remote AS 65200. Beleza. Vamos dar um next aqui. Dar um edit. 192.168. Opa, caramba. 192.168.201. Adicionado. Set next hoop self enable. Set remote AS
65200. Next. E aqui eu já vou dar um config network. Opa, dá um next de novo. End config network. Set. Opa. Edit 1. Set prefix 172.16.100.0/24, que essa daqui é a rede do escritório, do data center, na verdade. Dei um next end. Beleza. Vamos criar aqui a mesma situação. Criar um objeto. Vamos colocar aqui EC. Esse objeto é da rede 10.10.10/24. Criar um outro objeto, DC, rede 172.16.100/24. Criar uma policy bem simples aqui também, de in e de out. Vamos lá, n-out. Aqui deixa eu só recobrar qual que é a interface de saída. Interface 1 é a de saída, a 3 é a in. Então de incoming vai ser da porta 3, outcoming interface para a porta 1, source tudo que for de DC, a destination tudo que for para o EC, serviço all, vou tirar o NAT, flow based e vou dar um OK. Galera, lógico que eu estou fazendo aqui o mais simples possível para a gente poder testar e mostrar como é que funciona mais ou menos para você montar um laboratório bem simples, tá? Aqui eu vou criar um NIN que vai vir da interface 1 indo para a interface 3. O source vai ser do EC indo para o DC. Serviço all. Não vou usar NAT também. Vou dar um OK. Está habilitado. Deixa eu dar uma olhadinha como é que está o BGP desse cara. Get router info BGP summary. Ó, um dos caras não fechou, fechou agora. Beleza. Get router info routing table all. Já estou recebendo rota. Vou fazer um teste aqui do nosso switch 2 aqui. Eu vou tentar pingar. Show IP int brief. Tá, eu tenho uma interface aqui dentro dessa rede que é a 10.10.5. Eu vou pingar 172.20.16.100.5, que é a interface do FortiGate. Deixa eu dar uma olhada se eu tenho alguma interface nessa VLAN específica aí no nosso Nexus aqui. Opa, errei a senha. Eita, tá difícil. Se não me engano, essa VLAN 300, ó, tem até um HSRP conectada nela. Deixa eu dar uma olhada aqui como é que estão. As regras. Engraçado, o final 5, que é a interface desse cara aqui, eu já tô chegando. E o final 1 eu não tô. Port channel summary. O channel tá ok. Deixa eu ver. Bom, aqui ó, como vocês podem ver, esse tráfego que eu fiz o teste agora, deu um hit count aqui, na regra da porta 2 para a porta 1. E deixa eu ver aqui no nosso FortiGate 2. A mesma situação. Tudo que está vindo de NIN
que é da interface 1 para a porta 3, bateu aqui nessa interface. Eu só achei engraçado que eu não consegui pingar aqui o Nexus desse cara. Vamos tentar fazer o inverso. 10, 10, 10. Deixa eu... Nem com Source VLAN 10. Pode ser que esteja faltando alguma rota. Quer ver? Deixa eu ver. Show ramp IP include IP route. Deixa eu ver. Não, só route. 7223. Esse route map tá 7216 110. Quem que é esse 110? 110 não é a interface. Não, 105, tá? Tá com a rota errada aqui. Deixa eu arrumar rapidinho. Essa rota default aqui não era pra estar pro 110 não. Era pra estar pra esse cara aqui, ó. 7216 105. Vamos ver se ele... Se agora ele vai. Ó, outside, de dentro do DC para dentro do switch 2, eu já estou conseguindo tráfego. Já vou até mostrar para vocês aqui. Vamos atualizar a tela. Ó, tem bastante coisa saindo e deve ter atualizado aqui também, ó. Tem bastante coisa aqui também. Se você quiser dar uma olhadinha no tráfego, dá para você clicar aqui, ó, em Log Reports e coloca aqui Forwarding Traffic. Ele não está aparecendo, porque às vezes tem uns bugs meio doidos desse cara aqui, mas geralmente ele aparece aqui, todo o tráfego que tá passando dentro da caixa, tá? Deixa eu só ver se tem alguma coisa de 10. Esse daqui eu não estou conseguindo entender porque que ele não está. HSRP show. Standby. Opa. Bom, tudo bem. Beleza, isso daí eu acho que é um pouco mais simples de resolver, porque eu estou conseguindo chegar na interface do FortiGate. Eu estou vendo o tráfego passar aqui nas interfaces. As minhas regras estão ok. Pode ser que esteja faltando alguma regra específica aqui, mas a princípio era exatamente isso que eu queria mostrar nesse vídeo aqui, que é um vídeo um pouco mais simples e eu não quero me estender tanto, porque já deu 33 minutos de vídeo aqui. Eu só ia pedir pra galera, se vocês conseguirem, dá um curtir aí, compartilha para poder melhorar um pouquinho o score do canal, porque tem muita gente que acaba não ajudando o canal, acaba baixando as imagens, fazendo tudo, e o cara não dá nenhum like. É meio que sacanagem, mas beleza, pessoal. Agradeço aí. Depois eu vou mostrar para vocês como adicionar dentro do FortiManager e do FortiAnalyzer aí para vocês terem uma noção. E depois eu vou mostrar um pouquinho do SD-WAN aqui no FortiGate, tá bom? Falou, abraço, pessoal.